Olá, que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo seja com você, seja com a sua casa, com a sua família, com todos os seus. Mais uma oportunidade que nós temos de compartilhar algo gostoso, algo de bom para a minha vida, para a sua vida, e que você receba essa palavra, tudo que vai ser comentado aqui para o seu coração, para a sua vida. O meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho. E se você quiser mais alguns vídeos, é só ir lá no YouTube. E eu tenho pedido às pessoas, você que receber esse vídeo pelo WhatsApp ou por outro meio, que você pudesse, se tiver a oportunidade, abrir o YouTube e dar um like lá, por favor. Eu descobri, não faço isso por dinheiro, por fama, nada disso, mas eu descobri que quanto mais like tiver, mais o YouTube indica para as outras pessoas, né? Então se você puder, na hora que abrir o YouTube, bater o meu nome lá e dar um clique lá, um likezinho, eu vou ficar muito grato, tá bem? Que Deus abençoe você. Muito bem, eu queria falar um pouquinho hoje sobre a pessoa mais extraordinária que já pisou nessa terra. A pessoa mais sábia que já andou nessa terra. A pessoa que é o maior exemplo de humildade que você pode imaginar. A pessoa que é o maior exemplo de amor que você pode imaginar. E, sobretudo, parecendo contradição, é a pessoa que mais ensina justiça nessa terra. O Senhor Jesus. Eu queria até colocar um tema aqui bacana. Jesus, o extraordinário. Porque Jesus extrapola o comum, né? Jesus é sensacional. Ele é o pai, ele é o amigo, ele é o irmão, ele é o companheiro, ele é o confidente, ele é o consolador. Jesus, ele é simplesmente tudo. Se nós formos escolher palavras para designá-lo, nós ficaríamos aí um tempo longo escolhendo palavras, adjetivos, e ainda assim não atingiríamos o objetivo. Mas interessante que o evangelista São Mateus, ele escreveu no capítulo 16 do Evangelho de Jesus, que Jesus estava caminhando com os discípulos nas bandas de Cesareia, e Jesus então, sabendo que os seus discípulos estavam curiosos, ele perguntou assim: mas quem dizeis o povo ser o Filho do Homem? Referindo-se obviamente a ele. Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é profeta. E Jesus foi ouvindo eles dizendo: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí eles ficaram em silêncio e de repente Pedro interrompeu e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito interessante, Pedro, a sua coragem de expressar aquilo que talvez estava enraizado ali no seu coração e que os outros não tiveram essa coragem. Tanto que o próprio Jesus disse para ele que foi Deus que revelou aquilo para ele, né? Mas por que Jesus é tão extraordinário? Porque Jesus suportou, superou coisas assim sensacionais. No Evangelho, o próprio Mateus conta que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, e é tão interessante que ele experimentou coisas que você e eu vivemos, que nós passamos, sabe? Talvez assim com a intenção de que nós fôssemos alertados por ele, porque quando Jesus está lá na tentação no deserto, a primeira coisa que ele teria que ter era fome, porque foram 40 dias sem comer. Mas é tão interessante que o inimigo vem, pega exatamente o ponto de fragilidade da pessoa. Isso serve para você e para mim, sabe? Às vezes alguém vem nos atingir e esse alguém vai pegar aquele ponto que nós estamos mais necessitados, fragilizados. E o diabo então tenta influenciar Jesus, dizendo assim: mas se tu és o Filho de Deus, então o Cristo, por que você não transforma essas pedras em pães? Veja só, o inimigo espiritual é tão terrível que ele pega a própria escritura sagrada e usa dizendo: se tu és o Cristo, Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, ele está dizendo assim: se você é o Filho de Deus mesmo, você tem poder, você pode transformar essas pedras e comer e não ficar com fome. Mas só que Jesus, ele sabia com quem ele estava lidando. Quem usou a própria escritura contra Jesus era alguém que conhecia a escritura, mas o próprio Jesus respondeu para ele na própria escritura. Ele diz: mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, do Pai.
Então Jesus, ele foi tão extraordinário que na hora mais difícil, com fome, ele ainda manteve a sua estrutura e usou a escritura que Deus colocou para nós para se defender da própria escritura usada de maneira errônea. Jesus foi simplesmente sensacional, porque o inimigo tentou em outras maneiras com ele. A escritura diz que ele foi levado no pináculo alto e o inimigo diz assim: aqui, atira-te daí, ó, se você é o filho de Deus mesmo. Ou seja, querendo colocar dúvida no coração dele, porque ele estava com fome. E você e eu já passamos fome em algum momento da vida, mesmo que seja a fome eventual. Você está trabalhando e não deu tempo de almoçar e não tem onde almoçar na hora, e você tem que ficar com fome até mais tarde, você só vai poder jantar e você está com fome, e nós com fome, nós ficamos com raiva, nós apelamos à toa, nós ficamos bravos, nós não concentramos bem, não trabalhamos direito. Então o inimigo sabia e falou: mas se tu és, então colocou dúvida no coração dele. Mas como ele se safou usando a escritura, levou ele no pináculo mais alto e disse: olha aqui, está vendo aqui? Salta daí então, se você é o Cristo mesmo, pula daí. Está escrito na própria escritura que você dará ordens aos teus anjos e eles vão te sustentar nas próprias mãos. Então salta-te daí. Jesus disse: mas também está escrito na própria escritura: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus foi simplesmente extraordinário. Jesus não tinha ninguém pegava ele numa sequência. Quando parecia que ele ia tomar uma atitude, ele tomava outra, mais espetacular do que aquela. Então o inimigo desesperado mostra para ele todos os reinos, todas as riquezas e pensa: agora sim, ele está com fome, no alto, agora eu vou pegar. E falou: está vendo tudo isso aí? Isso tudo é meu, e se você me adorar, prostrado diante de mim, tudo te darei. Aí o que Jesus respondeu para ele? Jesus falou assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então o inimigo teve que sair da presença dele, e os anjos é que serviram Jesus. Então Jesus foi simplesmente extraordinário. Ele suportou tudo por mim, ele suportou tudo por você. Nós vivemos hoje um mundo, amigos, perigoso. Mas o maior perigo do mundo não está nas doenças. O maior perigo do mundo não está nas armas. O maior perigo do mundo não está também nas bombas que os homens jogam. O maior perigo do mundo está no próprio homem, naquele que está por trás dessas artimanhas, naqueles que não conseguem compreender que existe uma vida espiritual, que não é uma vida religiosa. Eu sempre falo isso aqui, gente: a religião, ela é perniciosa. A fé não, a fé, ela é produtiva. Ela faz com que você e eu acreditemos que existe um Deus, que existe uma saída. Não é que existe uma luz no fim do túnel, não. Existe uma luz. Não é no fim do túnel, não. A luz é luz. Se você e eu estivermos num ambiente totalmente fechado, escuro, basta um palitinho de fósforo para clarear tudo. Por quê? Porque a luz prevalece sobre as trevas. E ele próprio, Jesus, falou: eu sou a luz do mundo. Então ele foi simplesmente extraordinário. E a grandeza do homem não é medida pela força que ele tem, pela religião que ele tem, não, mas pela capacidade de superar as dificuldades. Foi o que o próprio mestre ensinou para nós. Por isso que Jesus é mestre, é o mestre Jesus. Augusto Cury escreveu um livro que chama O Mestre dos Mestres. Sensacional. Augusto Jorge Cury, um psicólogo, psiquiatra, muito renomado, estudava a inteligência humana. Então ele resolveu um dia estudar algo diferente sobre Jesus. O que aconteceu? Se converteu, se tornou um cristão, um seguidor de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é extraordinário. Ele extrapola o normal. Jesus não é aquele comum simplesmente. Voltaire foi um filósofo, escritor do século XVII. Esse homem, ele disse que o cristianismo ia acabar em alguns anos, isso no século XVII. No século XVIII, especificamente em 1778, Voltaire morreu, partiu daqui da terra, ele não está aqui mais. E depois de 1778, com a sua morte, como que nós ouvimos mais falar? Ficaram escritos dele? Ficaram, mas cadê Voltaire? Então, Friedrich Nietzsche também foi outro, um alemão, escritor, famoso, poeta. Em 1882, ele é do século, portanto, XIX, ele falou também que com o surgimento da ciência, a fé seria aniquilada. Veja bem, o surgimento da ciência, a fé seria aniquilada. Veja bem, onde está hoje Friedrich Nietzsche? Os seus escritos estão aí, inclusive eu gosto, leio muito Nietzsche, fiz inclusive uma disciplina na faculdade, na minha pós-graduação, sobre o niilismo de Nietzsche. Mas cadê Nietzsche?
Agora, e Jesus? E a fé que nós temos em Jesus? O evangelho crescendo cada dia mais. Não adianta. As pessoas podem ficar contra, podem não querer acreditar, mas Jesus é simplesmente extraordinário. Ele é o Filho de Deus. Ele foi enviado, ele saiu lá do céu, lá do trono, onde ele tinha todo o domínio sobre todas as coisas, as estrelas, os animais, ele tinha domínio sobre tudo. Ainda assim, ela aceitou abrir mão da glória, de tudo que tinha, para vir aqui. Sabe para quê? Para nascer numa manjedoura, de uma virgem, de uma mulher humilde, de um lugar pequeno, em uma região difícil. Sabe para quê? Para experimentar as dores que o ser humano enfrenta. Tanto que ele passou a tentação no deserto, não foi à toa. Você acha que Jesus aceitou ser tentado no deserto para quê? Para mostrar para você e para mim que a tentação ela existe, as dificuldades existem, as provas existem. Mas logo depois também Jesus falou assim, ó, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por amor de mim. Exultai nesse dia, porque grande é o vosso galardão no céu. Olha que coisa mais sensacional. Mateus escreveu no capítulo 22 as bem-aventuranças. Então, Jesus foi simplesmente extraordinário, passou por provação, passou pelo deserto, passou pela dificuldade, mas ainda assim ele manteve a calma, manteve a Escritura Sagrada como seu padrão. Jesus, uma certa ocasião, ele estava no barco, a palavra de Deus conta em Mateus também, capítulo 8, que Jesus estava no barco, tranquilo, e começa uma tempestade, e está tudo derruba, não derruba, balança, 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 e ele está dormindo, tranquilo. Até que alguém o acorda e ele levanta, vai lá, aquieta o vento, aquieta o mar, acalma a tempestade, ao ponto de alguém perguntar, mas quem é este que até o vento, que até o mar lhes obedecem? Porque ele é Deus, ele é Senhor, ele é sensacional, ele é extraordinário, ele extrapola. Ele está além do nosso entendimento. Jesus transformou a residência dos mortos em visita de final de semana. Você já viu no dia de finados? Eu não faço isso porque a minha fé é diferente disso, mas as pessoas vão ao cemitério visitar túmulo, né? Com a intenção, e a gente respeita, de que está ali alguém, um conhecido, um parente, um amigo, mas é a morada que alguns chamam de para sempre. Jesus só visitou o final de semana. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou, ele não ficou ali. Aquele local onde a carne do homem é depositada, Jesus não permaneceu ali. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Ele veio exatamente para nos mostrar isso. Por isso que eu queria falar hoje aqui sobre Jesus, o extraordinário. Jesus, quando parecia que ele ia ter uma atitude, ele tinha outra. Ele tinha uma capacidade assim de conhecer, de ler a mente, saber da mente humana de tal forma. Ele foi tentado certa vez de alguém dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor é da parte de Deus, porque ninguém faz o que o Senhor faz se não estiver vindo de Deus. Mas fala para nós aqui, é justo a gente pagar imposto para Roma? Jesus está falando, me empresta uma moeda aí. Pegou a moeda, de quem que é essa cara aqui? É de César. Então faça o seguinte, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Se Jesus respondesse que não era justo pagar imposto, ele seria preso. Não cumpriria a missão dele ainda, que não estava na hora. Se ele dissesse que era justo, que tinha que pagar imposto, o povo ficaria contra ele, porque o povo não concordava. O imposto era alto, o povo não tinha dinheiro, passava dificuldades. Então Jesus era extraordinário. Ele tinha uma capacidade de responder que as pessoas ficavam inquietas, sem saber o que fazer com ele. Quando ele teve adiante dele a mulher adúltera, interessante, a própria lei da época definia, está em adultério, tem que ser apedrejada até a morte. Tanto que quando trouxeram a mulher diante dele, disseram, mestre, gostei, mestre eu também gosto, que eu adoro a palavra mestre, porque ele é um mestre. Falou, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei manda apedrejar. Ó, já deu a dica para ele, tem que mandar apedrejar. O que dizes tu? Ele ficou escrevendo, até que perguntaram de novo, ele falou, olha, quer saber de uma coisa? Então, quem dentre vós que não tiver pecado nenhum, atire a primeira pedra então, vamos apedrejá-la. Aí é interessante que a Escritura Sagrada vai dizer que eles vão saindo como dos mais velhos para os mais novos. Por quê? Quanto mais velho, mais pecado tinha. E estava acusando a pobre mulher do pecado, que a gente não sabe o que aconteceu porque a Escritura não dá detalhes. Mesmo porque o próprio homem que teria cometido o pecado junto com ela não apareceu. Então a lei mandava que os dois fossem apedrejados, né? Então Jesus era simplesmente extraordinário. Por isso que ele enfrentou a tentação no deserto, falou das bem-aventuranças, acalmou a tempestade. Quando ele foi escolher os discípulos, é muito curioso. Jesus passa e vê Levi lá na coletoria. Coletor de impostos era um safado.
Coletor de impostos era uma pessoa perniciosa, pior do que prostituta, porque ele roubava de Roma, roubava do povo e vivia de boa. Ele era misturado, ele não era uma coisa nem outra, não tinha uma identidade. Jesus passa, olha para ele e fala assim: Levi, vem, segue-me. Aí ele largou tudo imediatamente, seguiu Jesus. Olha, coisa espetacular. Por que ele fez isso? Por que os discípulos aceitaram seguir ele? Por que quando ele falou, vem comigo, vem comigo, vem comigo, foi separando? Por quê? O que ele ofereceu para aquele povo? Ele não ofereceu uma assinatura de carteira de trabalho, não ofereceu um contrato de trabalho, não ofereceu um depósito em conta, não ofereceu dinheiro, não ofereceu recompensa. Por que aquelas pessoas seguiram-no? Sabe por quê? Simplesmente porque ele era e é extraordinário. Pilatos nem queria condená-lo. A mulher disse para ele: Pilatos, meu marido, eu tive sonho com esse homem, não vai cometer injustiça com esse homem. Então Pilatos tenta ainda libertar, depois que vê que não tem jeito, então eu vou lavar as minhas mãos e vou entregá-lo para a crucificação, mas eu vou lavar minhas mãos, porque Jesus era extraordinário. Quando perguntaram para ele assim: onde está, o que é a verdade? Jesus nem respondeu, sabe por quê? A verdade estava diante dele. O que é a verdade? Ele nem perguntou quem. O que é a verdade? Não é o que, não é quem. Ele era a própria verdade e é ainda que ele estava lá diante dele. Em João 14,6 está escrito claramente: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então ele é a verdade. A pergunta foi: o que é a verdade? Não é o que, não é quem era ele que estava lá. O extraordinário. Uma história simples que serve para você e para mim, para a gente ter fé, confiar. Um rei colocou uma pedra no meiozinho de uma estrada importante de uma cidade. E as pessoas, quando chegavam para passar, via aquela pedra, umas cortavam aqui, outras cortavam por ali, e acabaram criando novas estradinhas ao lado, e a pedra ficou no meio da estrada. A pedra era relativamente grande, todo mundo que vinha desviava para cá, o outro desviava para lá e passava. Passou um camponês humilde, parou o seu cavalo, desceu e pensou: essa pedra está atrapalhando as pessoas aqui. Foi lá com todo o sacrifício, rolou aquela pedra, tirou. Quando a pedra rolou um tanto, ele viu uma sacola e uma carta. A sacola estava cheia de ouro, estava dizendo: é a recompensa pelo seu esforço. E eu lembro até da ressurreição de Lázaro, né? Que Jesus, quando chegou, Lázaro estava lá dentro ainda. Ele falou: onde vocês colocaram? Ali, Senhor. Foi: então retira a pedra. Tá vendo? Retirar a pedra é retirar os obstáculos do caminho, retira o medo, a insegurança, a insensatez. Nós ficamos às vezes como: eu vou fazer isso, será que vai dar certo? E se fulano não gostar? Não tem isso não, nós vamos fazer e vamos fazer. Se não for algo ilegal, se não for prejudicial, pernicioso, é virtude. Aristóteles dizia que a virtude é isso mesmo, é a prática do bem. Se eu faço algo que é bem para todos, isso é virtude. Aristóteles ensinou isso há quantos anos atrás? Então, Jesus simplesmente foi e é extraordinário. Afasta as pedras do seu caminho, tira esse trem que te embaraçam, tira essas coisas. Jesus é a pessoa mais importante que pisou na terra. Tancredo Neves, por quem eu guardo muito respeito, quando ele estava na votação para a presidência, ele já tinha atingido 50% e mais um. Então, ele já estava garantido presidente. Aí ele disse: agora, nem Deus me impede de subir a rampa do Planalto. O que aconteceu? Ele ganhou a eleição, que já tinha passado quando ele falou, mas ele não subiu a rampa do palácio. Eles o levaram já morto. Os Beatles também disseram à época: os Beatles são mais populares do que Jesus. Cadê os Beatles? E Jesus está vivo, ressuscitou e está ainda cuidando de você e cuidando de mim. Então, meu querido, minha querida, amigo, amiga, parente, você que está me assistindo agora, não se esqueça essa palavra simples para o seu coração: Jesus, o extraordinário. Como eu digo sempre, eu não prego religião, eu não prego doutrina nenhuma que específica disso ou daquilo, não. Eu prego Jesus Cristo como Deus, como Senhor, e que Ele há de voltar para buscar aqueles que creem nele. Se você crê, você fique tranquilo, respeite as pessoas, faça bondade sim, seja caridoso, seja amigo, seja paciente, viva bem, evite prejudicar as pessoas dentro do que você puder, mas creia sobretudo que Jesus Cristo, filho de Maria, daquela virgem honesta, correta, que foi escolhida por Deus, ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele é o Senhor. Por isso o nome dele é Jesus, o Cristo. É Jesus Cristo. Jesus, homem, nasceu. Cristo, prometido, de Deus que veio. Quem estava nele? O Espírito Santo que gerou
o próprio Jesus dentro de Maria. O Espírito Santo que fez essa obra sensacional para que você e eu tivéssemos vida nele. E ele mesmo prometeu que se nós acreditássemos nele, se nós crêssemos nele, o Espírito Santo dele, o mesmo Espírito que fez toda essa obra sensacional, viria morar em nós, em mim e você. Nós nem merecemos. Já deu meus 20 minutos agora. Eu comecei com 15, já estou chegando nos 20, você me perdoe. Mas isso é porque é gostoso, é sensacional falar sobre Jesus, o extraordinário. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua semana. Não se atemorize diante dessas dificuldades, dessas provações, das doenças, de tudo isso, porque aconteça o que acontecer, a nossa fé está alicerçada em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que a graça bendita, bondosa e a paz de Jesus Cristo sejam com você, com a sua casa, com a sua família e até o próximo. Não se esqueça de ir no YouTube dar um like. Obrigado, um abraço.